Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? San Luis Rapid Blitz, um dos torneios mais fantásticos que a gente tem todo ano. E a gente tem aqui grandes jogadores do mundo todo. Jan Nepomniachtchi, Caruana, Ricardo Nakamura. Será que o Caruana, né, vai conseguir o seu título, vai defender o seu título aí contra os melhores do mundo? Então é isso, serão alguns dias de partidas de rápidas e blitz, 175 mil dólares de premiação, fazendo parte aqui do torneio do circuito Grand Chess Tour, né? Então quem é que vai jogar? O Caruana, o Naka, o Nepo, Abdusattorov, Wesley So, Leiner Domingues Pérez, temos também Praggnanandhaa, Alireza Firouzja, o MVL e o Aronian. Pesado, né? Fantástico. E aqui então a gente vai ter 3 dias, creio eu, isso, os 3 primeiros dias de rápidas, os últimos 2 dias de partidas de blitz, tá bom? No rápidas todo mundo joga contra todo mundo uma vez, no blitz todo mundo joga contra todo mundo 2 vezes. Então esse é o formato aqui do torneio, essa é a premiação então geral aqui. Primeiro colocado leva 40 mil dólares, o segundo 30 mil e assim vai até o último colocado, ok? Muito bem, e o torneio está sendo nesse local maravilhoso aqui, que é o tradicional aqui Clube de San Luis, né? Em Missouri, nos Estados Unidos. Então um lugar aqui fantástico, super tradicional. Tá bom? E valendo pontos aqui para o circuito Grand Chess Tour, beleza? E a gente vai ver então aqui algumas partidas, vai ver Nepo contra Alireza Firouzja, que rolou na primeira rodada. Teremos também Praggnanandhaa contra MVL da segunda rodada e também Fabiano Caruana contra Leiner Domingues Pérez, tá bom? Começando aqui pelo Nepo, então, que abre a partida com a inglesa contra o Firouzja, que joga com E5, até aqui não tá inventando moda. Cavalo C3 foi jogado, cavalo em F6, a variante aqui dos 4 cavalos da inglesa. G3 foi jogado, D5 imediatamente ataca o centro. Temos trocas e aqui o bispo vem para o fianqueto. Bispo desenvolve, cavalo em A4, aqui já começa, né? O estudo de abertura dos caras, né? Aqui você tem que ver o preparo, porque o natural aqui é jogar um D3zinho para tirar o bispo, ou então quero rocar, né? Quero complicar, vou para cavalo por E5, né? Tem umas linhas complicadas aqui, cavalo por E5 abrindo um ataque descoberto, mas você tem cavalo por C3 atacando a dama, B por C3 se não quiser ir para umas linhas malucas aqui também, que são possíveis, B por C3, cavalo por E5, D4 vai para o garfo. Que é isso, aqui tem que ter estudo. Então, o que eu tô querendo mostrar com essas linhas aqui, essa loucura aqui, ó, bispo cheque, tem uma mentira aqui ainda, porque agora o bispo volta, não, grande roque com cheque, olha que linha maravilhosa aqui. Chega, Rafa, para de mentir aqui. Então é o seguinte, meus amigos, mas é só para dizer que a linha já é complexa, já existem várias possibilidades. D3 sólido, cavalo por E5 confusão, ou então o lance do Nepo aqui. Cavalo A4, será que o Firouzja está preparado para isso? Bom, o bispo atacado, volta para casa de E7, o Firouzja gastou um minutinho aqui, falou, o que é isso aqui? Não conheço. Voltou o bispo e agora roque foi jogado pelo Nepo, ao toque. E4, o Firouzja ataca o cavalo volta para E1, bispo F5 vem dar suporte para o peão central e aqui o cavalo sai do canto, volta para casa de C3, Firouzja captura, cavalo toma, peão toma, dama D7 e não tá claro se o Firouzja vai querer fazer o pequeno roque, o grande roque, por enquanto a partida segue com torre B1 atacando o peão e aqui então bispo C5 foi jogado pelo Firouzja, né? Vamos tentar entender aqui por que jogou bispo C5, né? O que tá rolando aqui? Será que ele não pode tomar agora com torre aqui em B7? Na verdade não, né? Então, bispo C5 foi jogado, torre por B7 teria bispo B6 aqui prendendo a torre, né? Então cuidado com essas armadilhas. Por isso o D4 seguiu na partida e agora o bispo volta para B6 e o cavalo vem para casa de C2. Segue o jogo, roque foi jogado, cavalo em E3, bispo atacado, volta para casa de G6 mantendo a defesa do peão e aqui A4 começa um ataque na ala da dama. O Firouzja, meus amigos, solta o braço na ala do rei, bispo H3 foi jogado pelo Nepo dizendo para o peão não andarás e aqui torre F6, Firouzja traz a torre para o ataque. Nepo também traz a torre, vejam que partida agressiva, já são 3 ataques para cima do peão de F5, A6 foi jogado atacando a torre. Torre D5, a torre está indo para caminhos sem volta. A dama está atacada, vem para casa de F7. E aqui bispo em A3.
o bispo vai ganhando mais espaço por aqui. Essa torre aqui tá complicada. Torre 8 foi jogado pelo Firuja e aqui temos então C4 avançando com o peão. H6 simplesmente, e agora dama aqui para casa de D2 e rei H7. Aqui eles têm 11 minutos ainda cada um. A5 foi jogado. Que lance é esse aí? Por enquanto o peão tá bem protegido, o bispo tá atacado, volta para casa de A7. Dama B2 pressiona o peão, cavalo D8 faz a proteção, protege o peão aqui de B7. Essa torre tá ficando meio sem casa. Torre D1 foi jogado C6, a torre só tem agora a casa de E5, mas aqui os computadores dizem que talvez torre D6. E a ideia aqui é muito simples, vamos trocar logo essa torre antes que eu perca a torre, né? Basicamente isso. Mas o Nepo assume todos os riscos jogando dessa maneira, leva um cavalo E6 e agora de fato a torre ficou presa e bispo B8 tá vindo. E o que fazer? Nepo joga o frio, bispo G2. Permitindo o bispo B8 e agora a torre não tem para onde ir. Nepo não tá preocupado. Segue com torre B1 porque essa torre também não tem para onde ir. Notem que bispo por torre aqui agora, peão retoma e agora, né? As brancas vão sair melhores, porque o Firuja teve que sacrificar Aqui o Nepo perdeu a qualidade, mas agora ele vai levar uma torre, né? Então, não dá para capturar essa torre ainda. Por isso, dama D7 foi jogado, talvez F4 aqui fosse uma pancada, né? Mas, enfim, o Firuja seguiu com dama D7. E agora, dama por peão foi jogado, dama por D4. Olha essa torre aqui, agora que a dama saiu, essa torre tem mobilidade. No entanto, aqui o Nepo segue com o lance bispo B2. No limite, ataca a dama e defende a torre. Dama vai lá para casa de A7 propondo trocas. E aqui o que você faz nessa posição? Já é difícil de jogar, né? Porque a torre está presa. Você poderia talvez trocar a dama e estourar um G4, tentando enfraquecer um pouco a defesa desse peão, né? Por exemplo, seguir dessa maneira. E, enfim, nada fácil ainda. Tem que achar um lance do tipo bispo C3, segundo máquinas. Não dá nem para tomar aqui. Ou até dá, né? Bispo por cavalo, bispo por G6 com cheque, enfim, dá para tentar alguma coisa desse tipo, mas nessa posição o Nepo... Olha a complicação, galera. O Nepo segue com o lance dama B6, mas agora é possível jogar um dama F7, aqui seguiu com dama em A8, a torre vem para a coluna D, ninguém tá acertando os lances da engine, o tempo do Nepo já tá caindo. O Firuja tem um pouco mais de tempo, mas também não é muito. Segue com bispo C7... Primeiro atacando a dama, mantendo a torre atacada, a dama volta e aqui dama B8. Fala, cara, pega essa torre logo, né? A gente fica aflito aqui, pega logo essa torre aqui e tira, né? E faz isso daqui, para de inventar moda, Firuja, para de inventar moda. Mas o Firuja tá inventando todas as modas do mundo. Segue com dama B8. E aqui o melhor que você pode fazer de repente é jogar dessa maneira, manter a torre atacada, manter o bispo atacado. Apesar de que dá pra segurar, porque se agora o bispo toma, o bispo aqui ataca as duas torres, né? Olha o rolo, olha o rolo. Por isso a partida seguiu com dama C3 agora pelo Nepo. E aqui sim, o Firuja fala, vai, passa essa torre pra cá. Bispo toma, dama toma, vão pra mais trocas e a torre volta. E por enquanto então o Firuja tem uma qualidade a mais. Torre D6, o Nepo vai para o contra-jogo, cavalo F8 foi jogado. E agora nós temos o lance bispo C3 exclama. Colocando o bispo aqui que estava atacado em segurança. Temos torre em E6 propondo trocas e agora a torre vai para D8. O Nepo não quer trocar a única torre que ele tem. Cavalo D7 foi jogado e agora H4 vai para a expansão na ala do rei. Cavalo vem para casa de C5 e agora bispo H3 volta a atormentar o peão. Aqui H5 foi jogado, bispo vem para B4 e por incrível que pareça, meus amigos, aqui nessa partida, mesmo com a qualidade a menos pro Nepo, olha como os caras entendem de xadrez, a avaliação tá dando equilibrado, né? A gente tá aqui no lance 42, essa batalha épica entre esses dois caras, bispo pega a longa diagonal, cavalo volta para C5, torre na coluna C, cara, o que a gente vai vendo agora é o tempo dos dois caindo e a emoção, né? O que você vai fazer aqui? Olha como é que o Nepo vai tentando melhorar a posição das suas peças, né? O Firuja também tenta invadir, o cavalo não permite, bispo atacado. Firuja sacrifica a qualidade agora para tentar ganhar atividade e a gente vai cair, portanto, nesse final aqui, né? Onde o Firuja tem um peão a mais aqui. No entanto, o Nepo tem uma posição ativa. Aqui o Firuja segue trazendo o rei.
Cai o peão de C5, a torre passa para outro lado, passa por trás aqui do peão, passa o peão passado. E nesse momento, o problema é que você não pode capturar aqui o peão porque tá vindo torre C5 e você vai ficar cravado. Então não dá para tomar o peão. Olha só a situação. No entanto, o Nepo agora tem um peão a mais. A partida segue com torre C2, bispo atacado. Torre em A6 com cheque, rei vai para H7 e a torre A7 ataca o bispo. E aqui rei G8 foi jogado. No entanto, aqui já dava para tomar o peão, né? Porque agora a cravada já não funciona, você consegue salvar a torre se precisar, né? Então, por exemplo, se torre C7 aqui, você pode até, enfim, tomar o bispo também, ou pode jogar esse, ou pode jogar esse, tem várias possibilidades, né? Então poderia tomar o peão agora, deveria talvez tomar, mas Firuja inventa moda mais uma vez, segue com o rei G8, os computadores falam que tudo bem, esses caras entendem muito, mas eu não entendo isso, você fala, eu tô com um peão a menos, tô com um peão a menos aqui, de pretas, lutando por um empate, né? Tendo que sobreviver aqui nessa posição. Tenho a chance de me livrar do peão passado das brancas, finalmente, né? E não jogo isso, não vou fazer esse lance, vou jogar rei G8 e defender o meu bispo. Ah, tudo tem um limite! A partida segue com bispo D1, torre C1, bispo B3, foi jogado G6 e os peões estão nas casas claras. Torre C7 protege o peão de uma vez por todas, o rei tenta vir para o jogo e agora o Nepo vai para essa ideia aqui desse G4 aqui, bem legal, tentando separar aí os peões. Segue melhorando agora aqui a posição do rei, muito legal esse final do Nepo, agora ele vai avançando o peão, vai melhorando a posição do rei, o bispo tá atacado, vem pra segurança, e aqui agora é hora de soltar o H5, foi pra isso que ele jogou o G4, né? Agora eu não entendo por que o Nepo não joga o H5, acho que eles já não estão vendo mais nada, né? Adrenalina, aqui é uma loucura, é erro daqui, erro de lá, capivarada, agora já virou tripinha contra o Bolinha, né? Aqui tava até agora, tava Nepo contra Firuja, tal. Quando o tempo dos caras tá caindo, meu amigo, eu olho pra uma mesa, tá eles jogando, eu olho pro outro lado, tá o Tripinha, o Bolinha e o Caveira. Tá parecido o que tá rolando aqui. Agora é o seguinte, bispo vem pra cá, os caras estão jogando com muita velocidade, o rei invade a posição, cai o peão de F, mas o rei invade. O computador pode falar que foi um erro, mas como é que faz agora? Esse rei tá subindo aqui, tá chegando sequência de mate aqui daqui a pouco, hein? F4 foi jogado, mas agora o Nepo dá cheque, coleta madeira. Uou! G3 de torre G4, segura pelo menos a promoção do peão e captura o peão de G6, coleta mais um pouco de madeira, por enquanto o Nepo segue com um peão a mais. A Nereza Firuja tenta vir para o jogo, o Nepo sai disparando o peão passado, a torre está atacada, escapa com cheque, o peão faz a proteção da torre, torre vem para casa de C2. Torre cheque foi jogado, o rei vem para casa de E7, H7 dispara o peão, permitindo torre por C5 cheque. Mas depois de bispo D5 no lance 81, meus amigos, a Nereza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação seria bispo em F7, atacando o bispo que está cravado, atacando a torre. Mas o problema é que você vai promover fazendo dama, né? Então, por mais que caia uma peça aqui e ainda você capture mais um pouco, cai no final onde a dama está controlando o peão passado, de fato dá para defender ainda um pouquinho ele, mas esse final é completamente vencedor para as brancas. Não tem como promover, as brancas podem continuar levando o rei, levar o peão e vão expulsar o rei daqui, enfim, vão acabar ganhando esse final, né? Uma partida emocionante entre o Nepo e o Firuja, né? Aquelas partidas épicas assim, mas no final das contas a gente vê isso, né? O Firuja chegou a ficar um pouco melhor ali do que o Nepo, ganhou aquela torre, mas depois não sei o que aconteceu, o Nepo conseguiu, né? O cara é muito forte, conseguiu dar um nó aí no Firuja e foi que acabou vencendo, né? Partidas emocionantes aqui no São Luís. Vamos dar uma olhada agora em Praggnanandha contra o MVL, o acrobata do xadrez. É o prodígio indiano contra o acrobata do xadrez. Rafa, não sei por que você chama ele de acrobata. Então presta atenção. C4 foi jogado, mais uma inglesa. C5, simétrica. Os cavalos são desenvolvidos. Aqui temos o lance G3, D5, ataca o centro. Temos trocas no centro. E aqui bispo G2. Parece com a abertura anterior, né? E, no entanto, tem uma pequena diferença. O peão aqui não estava em C5 na outra, né? Tava o peão de E5, já é um pouco diferente. A partida segue com G6, H4, Praggnanandha, cheio das novidades teóricas aí. Bispo G7 foi jogado, H5 diretamente. Bispo vem para F5, MVL está preparadíssimo contra esse H4, H5, H6,
que chegou aqui do Firuja, coloca o bispo ainda na longa diagonal e cavalo H2. Que isso, Pragnananda? Andou estudo. Cara, não é muito natural, né? Os caras têm muito estudo. Jogar H4, H5, H6 seguido de cavalo H2, né? Abrindo um ataque aqui pra cima do cavalo. Os caras são muito feras. Cavalo toma, peão de D toma, permitindo a troca das damas. MVL faz o grande roque com cheque. Se você pode fazer o grande roque com cheque, faça sempre. Mesmo que o lance seja ruim, mesmo que você perca a partida. É um lance muito estiloso para você não fazer. A partida seguiu com o rei em E1 saindo do cheque. E agora cavalo em A5. Anotou essa dica que eu dei? Agora paga, hein? Pelo amor de Deus. Cavalo A5 foi jogado e agora E4. Dominando o centro, com o tempo sobre o bispo que volta, e o bispo agora vem para F1 controlar o salto do cavalo, cuidado! Bispo em E5 foi jogado, e o cavalo vem para F3, sai do canto, defende o peão, ataca o bispo, bispo G4 foi jogado, que história é essa? Passa esse bispo para cá, eu não sei por que agora bispo E2 foi jogado aqui pelo Pragnananda, esses caras não sabem jogar xadrez, ó, tem um bispo solto aqui, ó, captura o bispo, o quê? Leva mate em 1, pera aí. É, galera, os caras não dão ponto sem nó não, né? Cuidado com essa ambição de material aí, porque ela pode levar você ao checkmate. Por isso a partida seguiu com o bispo em E2, simplesmente protegendo o cachorro. Cavalo C4 foi jogado. E agora? Toma aqui. E aí, o que eu faço? Não sei. Cavalo G5 foi jogado pelo Pragnananda. E agora os bispos estão se encarando e saem do tabuleiro. O bispo toma, rei toma. Cavalo vem para casa de D6. Protegendo o peão de F7, que seria uma ameaça aqui muito perigosa. E também pressionando o peão central. Por isso, torre D1 foi jogado, ameaçando mesmo, quem sabe até mesmo tomar o cavalo. Torre D7 foi jogado, agora não dá mais para tomar o cavalo. E aqui, torre D5, bispo atacado. F6, olha o rolo, ataca o cavalo, protege o bispo. E aqui, meus amigos, torre por C5 com cheque. Torre C7 foi jogado pelo MVL. As torres se encaram e saem do tabuleiro. E aqui, cavalo em F3, Pragnananda coloca o cavalo em segurança. E aqui, nessa posição, portanto, o Maxime Vachier-Lagrave recupera o seu peão com o cavalo por E4. Acrobacias infinitas. A partida segue com o cavalo por E5, peão retoma e agora bispo em E3. Sim, o MVL conseguiu igualdade material, mas a um preço. Existem peões dobrados aqui que não são muito ao motivo de orgulho. Será? Agora eu mexi com o brilho desses caras, hein? Só por causa disso eles vão ganhar a partida. Aqui a partida seguiu com torre D8, não se incomodando com este peão que está caindo, afinal de contas. Bispo por A7, Bob Fischer contra Spaz, que já mostrou que é perigoso, né? Jogar esse tipo de situação onde o bispo fica preso. Por isso, meus amigos, a partida seguiu com A4 e agora sim existe uma ameaça aqui de você tomar e levar um A5. Por isso o A5 foi jogado diretamente e agora a torre vem para A3, de olho provavelmente aqui em ataques perigosíssimos, eu até diria. E diria mais, perigosos demais. Rei C6 foi jogado agora pelo MVL e aqui parece que tem um tal de C4 que ganha a partida. Por quê? Segue o jogo. Torre B3 foi jogado, um lance muito forte, mais natural. Cavalo D6, o MVL vai tentando se segurar. E aqui, mais uma vez, C4 é o lance que ganha. Torre B6 não ganha. C4 é o lance que ganha. É difícil achar isso daqui, né? Você fala assim, tá, beleza, eu não vou tomar aqui em C4, porque eu tô levando aqui um ataque feroz, eu vou acabar perdendo muito material, mas não sou obrigado a tomar em C4, né? Mas esse lance é bem forte, mesmo que se jogue outra coisa, tá vindo C5, né? E realmente aqui a gente tem uma posição muito difícil aqui, ó, torre B5, o B3 está chegando, o peão de A está caindo, né? Então realmente a gente teria, esse C4 seria realmente bem forte aqui. Mas seguimos com torre B6, o rei vem para C7, B3 controla a casa de C4 e aqui o cavalo centraliza, no momento certo o MVL parte para o contra-jogo. Torre E6 foi jogado, cai o peão de C3 com cheque, o cavalo volta aqui para defender o peão de E7 e aqui bispo D2 foi jogado pelo Pragna. É claro que a gente pensaria em tomar aqui esse peão, poderia seguir dessa maneira e a partida poderia ir embora com chances para os dois lados. Mas bispo D2 foi a escolha do Pragna, ameaçando o peão. B6 faz a proteção, o rei vem para o jogo e aqui rei D7 foi jogado pelo MVL.
Não é possível. Ô, Pragnananda, por que você não me toma esse peão? Esses caras não tomam peão, eu nunca entendo isso. Devo ser peãozeiro demais. Porque eu olho um negócio desse e falo, mas por que não tomou? Bom, rei D7 foi jogado, agora tomou, né? E aqui esses, eu acho que eu vou começar a jogar assim e ver se dá certo. Fala, toda vez que der pra eu capturar uma peça, uma torre, né, um peão, qualquer coisa, eu não vou tomar, eu vou fazer uma outra coisa, né? Aí tal, né? Eu acho que esse é o jeito, acho que eu vou melhorar se eu começar a fazer isso aí. Vou experimentar, depois eu conto pra vocês quanto de rate que eu vou perder. Torre E4 foi jogado agora pelo Pragnananda. Torre vem para F8, torre vem para coluna C. Torre F5 foi jogado, G4 não permitindo aqui um torre H5, enfim. De qualquer maneira o peão está protegido. A torre volta para casa de F8, bispo vem para E3 com pressão no peão de B6, torre F6, fica todo mundo esperando para ver o que acontece aqui, eles vão jogando esse final difícil, cheio de manobras, o bispo vai para lá, o peão avança para cá, agora o peão tá cravado, esses peões podem ser alvos, mas o MVL vai enrolando aqui, ó, o tempo dos caras tá caindo, agora virou a arte do enrolation. Rei D5 foi jogado mais uma vez. Você pode tomar um peão? Não faça isso, né? Jogue outra coisa, é muito mais elegante. A partida seguiu com o rei D5 e agora a torre vem para casa de C7 e aqui você vai tomar o peão de H6 e proteger o seu. Nada disso, o peão tomou aqui em B. Tudo bem, foi pro rolo, foi para acrobacia aqui. Permitiu torre por H7, o que parece um lance excelente, que protege esse peão e além de tudo esse peão está muito próximo de promover. Mas agora B3 é um lance muito forte. E não o rei C4 que foi jogado pelo MVL, porque agora leva a torre C7 com cheque. O rei tá meio cortado aqui e H7 dispara o peão. Torre H6, você não pode deixar ele promover. E agora talvez torre A7 protegendo o peão. No entanto, o bispo D2 foi jogado, permitindo o rei por E4, que não somente coleta madeira, mas permite o peão avançar. Bispo por F4 não foi uma decisão boa aqui do Pragnananda. Pelo menos aqui, sei lá, um torre G7 aqui colocando pressão no peão. Nesses peões poderia ser uma possibilidade. No entanto, nada fácil. Mais fácil falar do que fazer. Bispo por F4 foi jogado pelo Pragnananda. E agora rei E2. Será que o rei consegue parar? O peão dispara, o rei vem para cá, o rei passa para lá. Como é que eu faço para segurar esse peão? A torre vem para B7, mas o peão encosta no rei. Torre D7 foi jogado, mas depois de simplesmente torre H1 pelo MVL, meus amigos, Pragnananda abandona aqui a partida. Que batalha! Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Essa torre quer vir para a casa de D1, ela continua controlando a casa de promoção e aqui o peão vai avançar, o rei não consegue impedir B2, B1, né? Então qualquer lance aqui, vai, torre cheque, o rei vem pra cá, aqui vou atacar esse peão, por exemplo, você pode jogar um B2, né? E aqui depois de torre toma, você pode não promover, que não ganha, né? Porque a torre toma e promove, né? Seria muito triste, mas você pode tomar simplesmente esse peão e agora vai garantir a promoção. Se o rei tentar encostar, você joga a torre H1, vai dar cheque aqui, vai promover na sequência. Não tem o que fazer, né? Aqui. Opa, pendurei. Pera aí, rei A4. Olha aí, o Rafa acabou de perder a partida. O MVL foi no banheiro, falou, Rafa, termina aí pra mim. Quando ele chega lá, tá empatado, eu tô quase perdendo. E aqui é o seguinte, se joga esse... esse final dava pra tentar jogar, hein? Porque aqui as pretas têm o final ganho, porque tem o ganho da oposição e vão ganhar esse peão, mas não era muito natural de ver tudo isso daqui, né? Agora rei A4 aqui, hein, pessoal? E se torre toma, torre cheque, seguido de torre toma, e o rei ganha também a oposição, cai nesse final. Mas vamos ver se ganha isso aqui mesmo. Ganhar, ganha, né? Mas vamos ver como. Aqui o rei encosta, o outflank, o flanqueamento, né? Você vai fazendo esse flanqueamento, aqui não tem como o rei segurar, né? Você encosta, ele defende, flanqueia e tal. Não dá pra tentar afogar aqui, não dá. Tem algumas posições onde dá pra tentar, tipo, você toma aqui e afogou o rei, mas aqui não tem afogamento. Muito bem, meus amigos, uma boa precisão para MVL, 95%. Como é que esses caras conseguem? E vocês viram o número de pendurada, né? Pendurou 30 mil vezes. Se sou eu que faço a mesma partida, vai me dar a precisão de sempre, 50, 40, não é assim? Agora é o seguinte, meus amigos, e para finalizar, Caruana contra Leiner Domingues Pérez. Aqui, mais uma partida rápida. Temos aqui peão do rei foi jogado, abertura italiana, Giocopiano no ar,
Roque foi jogado, o cavalo vem para F6. E aqui todo mundo protege os seus peões, prepara também para tirar os outros bispos. C3 foi jogado, não colocarás cravada com o cavalo. Se quiser cravar eu deixo, mas os dois juntos não. E aqui então o bispo também ganha espaço de manobra, né? Sem contar o suporte para o centro. Beleza, A6 foi jogado, temos A4 garantindo a casa de B5, bispo volta para A7, cavalo vem para D2. Roque, H3, controla a casa de G4, H6 faz o mesmo. Torre em E1 foi jogado, torre vem para E8, B4, bispo em E6, combate as casas claras, temos trocas e a dama vem para C2. Os caras jogam isso daqui de olhos vendados, né? Cavalo E7 foi jogado pelo laner, cavalo em F1 pelo Caruana, D5 ataca o centro, o cavalo protege, temos trocas no centro e dama em E8 jogado pelo laner. Temos C4 disparando com esse batalhão de peões na ala da dama. Cavalo C6 já começa a atacar algumas fraquezas, torre B1 faz a proteção A5, coloca pressão na ala da dama, peão toma, cavalo toma, separando os peões aqui do Fabiano Caruana. Torre B5 foi jogado, fazendo o bloqueio aqui da dama, colocando pressão aqui no centro, atacando aqui o cavalo volta e agora cavalo F5, o chamado cavalo do Kasparov. A posição do Caruana parece muito boa, mas aqui o laner Domingues Pérez poderia jogar, por exemplo, esse ataque triplo aqui, quádruplo, né? Nossa senhora, esse cara ataca todo mundo, hein? Esse cavalo aqui é o cara, né? Pena que ele duraria pouco aqui, porque já poderia ir para as trocas, seria uma possibilidade, mas nada muito simples por conta de todos esses ataques aqui em H6 e as peças chegando e ataques na ala do rei, né? Então a posição é muito perigosa já. O laner Domingues Pérez segue com o cavalo D7. Temos o lance bispo em A3. Aqui bispo vem para B6 e a torre vem para a coluna D. Torre A7 foi jogado. O que os caras já estão vendo? É porque o bispo vai sair daqui, tem que defender o peão. C5 foi jogado, bispo atacado vem para casa de A5. O laner vai se segurando do jeito que pode. Cavalo em E3 e agora B6 ataca essa estrutura do peão. Peão toma, foi jogado, bispo toma, vai respirando o laner Domingues Pérez. Cavalo D5, Caruana vem chegando. Cavalo em F6 foi jogado e agora parece que bispo C5 aqui é um lance muito bom. Mas não foi o que aconteceu, porque a partida seguiu com o bispo B2, colocando pressão no peão central. Dama passa para a casa de A8, cavalo toma, peão toma, e a torre vem para a casa de A1, o Fabiano Caruana tem que se defender, e de repente torre A6 faz a proteção, e o laner conseguiu arrumar a posição, cara. É incrível o que o laner tá fazendo aqui, porque o Caruana botou uma pressão violenta, e ele conseguiu arrumar a posição. Torre A3, subida de torre, cavalo manobra para casa de D7, bispo vem para C3, o cavalo chega em C5, ataca todo mundo, A5 dispara o peão, cavalo manobra para D7, protegendo aqui o peão central, a torre também tem atuação, dama vem para D3, dama C8, faz a proteção do seu exército, dama cola aqui em C4 e agora B por A5 foi jogado, cavalo por E5, ataca o peão central aproveitando o tema da cravada. E aqui cavalo toma, bispo toma e agora dama sai para casa de E8, mantendo a pressão para cima do bispo. E aqui nessa posição, Fabiano Caruana tem pouco tempo no relógio, talvez tirar o bispo para B2, talvez tirar o bispo para A1. Se quiser, é um pouco mais complicado, coloca a pressão aqui em C6. No entanto, não é tão fácil essa linha, porque depois de, por exemplo, o cavalo toma, aqui torre toma, a torre toma tem essa pressão aqui em A6. Percebem que aqui já a posição é bem tática, né? Bem complicada. O Fabiano Caruana acaba fazendo o lance torre B1, meus amigos. Inacreditável, né? Eu não sei, ele completamente ignorou aqui o ataque feroz que está existindo aqui para cima do bispo, faz o lance torre B1 e depois de simplesmente cavalo por E5, que inacreditável, né? O Caruana fazer uma pendurada dessa, né? Pra gente ver que não é só a gente, né? Quando o tempo tá caindo, eu tô falando, não é muito diferente do Tripinha, do Bolinha e do Caveira. E por isso o Caruana abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. É o síndrome de Tripinha aqui no Caruana. 96,8% de precisão pro laner Domingues Pérez. Que chique, hein? Tá jogando um absurdo o laner Domingues Pérez nesse torneio. Vamos ficar de olho nele. Tá jogando um absurdo, só isso que eu falo pra vocês. Meus amigos, a gente segue acompanhando o St. Louis Rapid Blitz 2024. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!